Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o ensino médio, curso normal, primeira série, no seu segundo bimestre. Os temas que iremos abordar são os elementos que constituíram o Império Brasileiro, tanto na política quanto na economia, e fazer uma comparação sobre o processo de independência da América Espanhola e Portuguesa nas primeiras décadas do século XX. Então, vamos começar. Como se verificou a independência dos países na América Espanhola? E na América Portuguesa, formado por esse gigante continental chamado Brasil? Para melhor compreender essa dinâmica e esse dinâmico processo, vamos comentar sobre as experiências de um país latino-americano na transição da vida colonial para a nação independente, a partir do processo dessa independência política. O caso que escolhemos contar é do México, que será brevemente analisado para ajudar a pensar como a região se relacionou com as ideias liberais e os ventos de revoluções que chegavam da Europa. Para situar esse momento da história, é importante lembrar que ambas as metrópoles ibéricas, tanto Portugal e Espanha, foram vítimas da expansão napoleônica, cujas ações afetaram diretamente suas monarquias, e suas colônias constituíram-se em receptáculos de ideias ilustradas e formas institucionais liberais que até então circulavam pelo mundo atlântico. Entre 1807 e 1808, enquanto o rei da Espanha, Fernando VII, foi impedido de governar, o príncipe regente de Portugal, Dom João, foi obrigado a exilar-se no Brasil. A falta de autoridade central no Império Espanhol deu lugar a revoluções generalizadas por todas as colônias da América. A independência do México, por exemplo, foi conquistada através de um processo de contestação à colonização que envolveu um processo de guerra. O México foi colonizado pela Espanha a partir do século XV. Durante quase 3 séculos, o território que hoje conhecemos como México esteve sob o domínio dos espanhóis. Foi somente no início do século XIX que um movimento de emancipação ganhou força e pressionou a metrópole colonizadora por sua liberdade, pois as divergências políticas e religiosas haviam se tornado agudas e insustentáveis. A luta pela independência do México veio à tona na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo y Costilla passou a liderar um movimento em defesa do México. Seria apenas o início de um movimento que duraria 8 longos anos e passaria por diversas fases e dificuldades até resultar na definitiva emancipação mexicana. Inicialmente, os fatores religiosos eram principais nesse conflito, mas, com o tempo, a questão republicana foi ganhando força e espaço. O processo de independência do México não foi algo homogêneo, pelo contrário, ela uniu grupos improváveis. Foi formada uma aliança com defensores da democracia e da independência mexicana, que eram os liberais, e esses defensores da implantação de uma monarquia, que eram os conservadores. Ou seja, liberais e conservadores juntos no mesmo projeto. Esses dois grupos, de perspectivas bem diversas, uniram-se sob o propósito de tornar o México independente. E depois disso, deixar que a escolha pelo sistema de governo acontecesse pelo próprio destino da nação. O processo passou por várias fases, contando inclusive com movimentos de guerrilha e guerra civil. José Maria Morelos y Pavón foi quem assumiu o movimento insurgente após a morte do padre Miguel Hidalgo. Ele foi responsável por organizar uma estratégia que isolaria a cidade do México para que fosse promulgada a independência, que aconteceu no dia
6 de novembro de 1813. Entretanto, em 1815, Morelos foi assassinado e a independência foi invalidada. Foi então que o rumo desse processo da independência mexicana assumiu características de guerra de guerrilha. Entre 1815 e 1821, destacaram-se Guadalupe Victoria e Vicente Guerreiro. Esses dois líderes, partiram para a ação. Em 1821, Agustín de Iturbide, um espanhol, passaria a defender a causa da independência. Mais um que tinha se aliado a esse processo. O Exército da Libertação entraria na Cidade do México, forçando a renúncia do vice-rei espanhol e forçando a assinatura do Tratado de Córdoba, no dia 24 de agosto de 1821, que reconheceu o México como uma nação independente. Iturbide se autoproclamou imperador, o que levou a uma rebelião entre os mexicanos. O movimento contra Agustín Iturbide levou à criação dos Estados Unidos Mexicanos, em 1823, consagrando Guadalupe Victoria como o primeiro presidente do país no ano seguinte. A princípio, essa monarquia instituída foi trocada por uma república. O processo de independência do México foi semelhante na maioria dos países que pertenciam ao Império Colonial Espanhol. O único fator diferente, no caso mexicano, foi ter optado primeiro e brevemente por uma monarquia. Mas a instituição da República tornou o processo bastante similar aos demais países que surgiram nesse contexto do século XIX na América do Sul. E o Brasil? Como o nosso país vivenciou a segunda metade do século XIX? O Brasil se tornou independente e seguiu na contramão em relação aos nossos vizinhos da América do Sul, que se tornaram repúblicas. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, implicou na conservação da monarquia e na reiteração dos laços com Portugal, mas sobre novas bases. As sedes do Erário Régio, do Desembargo do Paço e de quase todas as secretarias de governo que estavam em Lisboa, agora estavam baseadas no Rio de Janeiro. Desde 1808, os portos da América, sobretudo do Brasil, estavam abertos a quase todas as bandeiras do mundo. Essa condição favoreceu muito aos ingleses, os principais aliados da coroa portuguesa. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. E em 1818, Dom João foi coroado rei aqui, nas terras do Rio de Janeiro, desse novo desenho do Império Português. Aqui, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a organização da monarquia seguiu um modelo diferente se compararmos com os sistemas monárquicos existentes na mesma época. No Brasil, adotou-se o parlamentarismo, semelhante ao parlamentarismo inglês, mas com características próprias. Aqui, no Brasil, era o próprio imperador quem decidia quem seria o primeiro-ministro, e não o povo em eleições, como acontecia na Inglaterra. Em decorrência de sua opção pela estadia na América, a corte portuguesa e Dom João se viram ameaçados por uma revolução liberal, a Revolução do Porto, que ocorreu em 1820, cujo desfecho determinou o retorno imediato de Dom João a Portugal. Por outro lado, seu filho, Dom Pedro, ficou no Brasil. Esse fato possibilitou a criação pelas elites fluminenses, paulistas e mineiras de um projeto de independência. Os membros da sociedade baiana, pernambucana, paranaense se opuseram a esse projeto, o que gerou guerras sangrentas até 1826, tal como na América Espanhola.
O Brasil se tornou independente em 1822 e, seguindo o conselho de seu pai, Dom João, Dom Pedro I liderou esse processo e, de fato, criou o Brasil independente. Alguns fatos curiosos desse momento revelavam a aproximação de Brasil e Portugal. A moeda utilizada aqui no Brasil nesse período era o réis, que também valia para Portugal. Na moeda brasileira vinha destacado o brasão real e a figura do imperador. A impressão da moeda era uma forma de garantir a presença e o respeito da família imperial, principalmente se levarmos em conta que o nosso segundo imperador, Dom Pedro II, era ainda muito jovem quando assumiu o poder. A sua subida ao trono foi antecipada e foi uma jogada política que ficou conhecida na história como o golpe da maioridade. Dom Pedro II se tornou imperador com menos de 15 anos. A Constituição determinava que a maioridade só era possível quando ele atingisse 21 anos. O golpe da maioridade acabou sendo uma solução para sufocar as revoltas regenciais de traços separatistas que estavam ocorrendo desde o período regencial, período que substituiu o primeiro reinado, quando ocorreu a abdicação ao trono de Dom Pedro I. Desistiu de ser imperador do Brasil e foi para Portugal assumir o trono. Podemos citar a balaiada no Maranhão, a Sabinada e a revolta dos Malês na Bahia, a cabanagem no Pará e a Guerra dos Farrapos, ou a Farroupilha, que aconteceu nas províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses são considerados movimentos separatistas e tiveram grande intensidade ao longo do período regencial. Para a maioria dos políticos que viviam na corte brasileira, a ideia de fragmentação do Brasil, como ocorreu na região da América Espanhola, não era vantajosa. E nossa elite agrária não via com bons olhos o modelo de república. A manutenção da figura do monarca ajudava em muito o projeto de unidade territorial brasileira. A partir de 1870, o governo de Dom Pedro II teve de lidar com uma série de problemas. No plano externo, teve que liderar a entrada do país na guerra contra o Paraguai. Nas questões internas, assistiu ao crescimento da campanha republicana, à ascensão dos militares, os conflitos com a Igreja e o movimento abolicionista que exigia o fim da escravidão. Desde as primeiras décadas do século XIX, foram elaboradas leis contra o tráfico de escravos, entre 1831 e 1850, como que proibia o tráfico atlântico de escravos. Na segunda metade do século XIX, as leis abolicionistas se tornaram marcantes, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e a Lei Áurea, acabando definitivamente com a escravidão no Brasil em 1888. A sociedade brasileira tinha uma organização patriarcal e a condição feminina durante o segundo reinado, apesar de sofrer algumas alterações, melhorias, mas no fundo permanecia em segundo plano. O trabalho escravo foi sendo substituído nas fazendas do Oeste Paulista pelo trabalho do imigrante europeu. Isso, de certa forma, fazia parte de uma política oficiosa do Estado brasileiro que procurava branquear a sociedade. O café foi a base da economia no segundo reinado, a princípio na área da região do Vale do Paraíba, cuja a capital, entre aspas, mas a cidade principal era Vassouras. E posteriormente a região do Oeste Paulista foi sendo a principal área, se tornando a principal área, e tinha como cidade central Campinas. No período do segundo reinado, também ocorreu um surto industrial que ficou conhecido como Era Mauá, por conta da ação empreendedora de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que construiu estaleiros, fábricas, instalou quilômetros de estradas de ferro e abriu agências bancárias. O Barão de Mauá se tornou um homem extremamente rico,
mas contrariou os interesses da classe dominante brasileira, ainda muito apegada à produção agrícola para exportação no século XIX. Apesar de outras formas de relação de trabalho e mão de obra, principalmente imigrantes, de entrarem no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, o sistema produtivo, tanto no campo quanto nas cidades, ainda era baseado no trabalho escravo. Aqui concluímos nosso encontro, onde falamos sobre o período monárquico no Brasil, destacando a economia, a escravidão, a vida política do país, no início e durante o século XIX. Nossa conversa vai continuar na próxima videoaula. Espero você. Até lá!